Hello, muchachos! Confesso que era um desejo meu entrevistar uma pessoa mais experiente, que já passou por várias mudanças na vida. E descobri que também é uma curiosidade de vocês. Quando vocês me encaminham lá os depoimentos, mensagens, eu vi que tem muita gente que também tem interesse nessas histórias. E o entrevistado de hoje, o Carlos Vitor, ele já passou por muitas mudanças. A última foi um desejo de vida dele, que foi mudar para uma região litorânea do Nordeste, João Pessoa. Será que após os 60 as decisões são mais sólidas, são conscientes? Será que existe ansiedade? Hum? O Vitor vai conversar conosco e explicar para a gente como que foi o processo de várias mudanças que ele teve na vida dele. Vitor, muito obrigada por topar participar aqui do canal. Eu que te agradeço aí, Tamires, a oportunidade de falar um pouquinho aí no teu canal, que já está fazendo bastante sucesso, e vou passar minha experiência aí do que você tiver para me perguntar. Vitor, você foi um entrevistado que eu queria muito gravar, porque eu sou uma pessoa que aprende muito com as histórias das pessoas, né? E você tem muita história para contar, sabe? E aí eu quero que você inicie falando, você é do Rio de Janeiro, e você teve algumas mudanças lá no Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho da sua rotina por lá e como que foram essas mudanças lá internas. É verdade. No Rio de Janeiro já comecei a mudar, eu acho que desde bebê, né? Porque meu pai nascido no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Itaboraí, um interior que é mais ou menos próximo. Hoje é até região do Grande Rio, né? É, e aí a minha mãe pernambucana, que ele conheceu através do irmão dela, que era colega dela de colégio, né? Colega dele de colégio, foi morar em Niterói. Eles estudavam junto em Niterói, né? E ele foi morar, conheceu a minha mãe através desse meu tio, né? Casou, foi morar em Niterói, onde que eu nasci na realidade, né? E dali vieram as mudanças, né? De Niterói para o Rio de Janeiro, aí foi mudança de cidade, né? E dentro do Rio de Janeiro ele mudou umas 4 ou 5 vezes de bairro, morou em Meia, Pilares, Flamengo, Botafogo, Lagoa, né? Ele morou nesses 5 bairros no Rio de Janeiro, né? Então, já morando com ele até a minha adolescência, até o início da minha maturidade, já foram 5 mudanças aí direto, né? Então, eu já acostumei um pouco com isso, né? E depois, eu, em função de trabalhar com vendas, né? Que eu sempre trabalhei com vendas, apesar de que eu sou formado em direito, mas eu tenho outras formações também, né? Em telemática, em computação, né? E aí comecei a trabalhar vendendo equipamentos de computadores e sistemas, né? Já trabalhei também com venda no momento que eu fiquei desempregado, eu trabalhei vendendo produtos químicos, detergente, né? Então sempre trabalhei com vendas e nessa situação de vendas sempre me gerou curiosidade ao conhecer bairros no Rio de Janeiro e ir mudando. Eu mudei muito, eu mudei o quê? Umas 9, 10, 15 vezes no Rio de Janeiro. Nem lembro direito quanto. Morei já é, em bairro como Béia, também morei Flamengo, morei Laranjeiras. Por último, o bairro que eu mais gostei, que eu fui me adaptar, que foi o Recreio dos Bandeirantes, que é na beira da praia, né? Que lá eu tinha a minha rede de vôlei, que eu chegava do final do trabalho e ainda dava tempo de jogar um vôlei na praia, principalmente naquela época que tinha horário de verão, né? Então, a minha vida foi uma constante mudança no Rio de Janeiro, né? Foi Então, isso. se a pessoa quer mudar para o Rio de Janeiro, ela tem que te procurar, porque tu já morou em todos os bairros da região. Com certeza, eu conheço quase todos os bairros do Rio de Janeiro. E Vitor, mudei muito. você teve essa mudança no Rio de Janeiro, ok, mas você teve uma mudança interestadual. Você foi para morar em São Paulo. Essas mudanças internas aí no Rio de Janeiro, elas te prepararam para essa mudança para São Paulo ou não? Foi completamente diferente? Não, acho que preparou sim por causa de um aspecto que toda mudança é uma trabalheira grande, né?
E mesmo que você mude de bairro, você tem que se adaptar àquela situação ali daquele bairro, né? O que tem por perto e tudo mais. Sempre é uma adaptação, né? Então, o fato de ter mudado várias vezes no Rio de Janeiro facilitou nesse aspecto, né? O que não facilitou foi aqui a minha mudança para São Paulo não foi uma mudança que eu desejei mudar, né? Eu mudei obrigatoriamente porque eu tinha mudado de empresa. É, eu passei a trabalhar no Rio de Janeiro em vendas. Por acaso, eu fui parar com venda de aviação, né? De aviões a princípio, depois eu me especializei em helicóptero. E nessa, duas empresas multinacionais que eu trabalhei no Rio de Janeiro, né? É, elas também me fizeram essas mudanças que eu tive no Rio de Janeiro. E a última que eu fui trabalhar, uma terceira multinacional, ela me entrevistou, me contratou, mas desde que eu fosse morar em São Paulo, né? Quando eles colocaram esse desafio para mim de morar em São Paulo, realmente eu fui mais por obrigação, porque, na realidade, eu nunca me imaginei morando em São Paulo, eu já conhecia São Paulo de outras viagens, né? Mas São Paulo é uma cidade que te assusta de tão grande que ela é, né? Por exemplo, São Paulo, acho que o Rio de Janeiro são uma cidade de 6 milhões de habitantes, espremida entre o mar e a montanha ali, né? Já São Paulo não, São Paulo é um planalto, né? Fica no alto e uma cidade se estende horizontalmente, né? Vai bater em algumas serras lá no final, no limite de São Paulo, mas ela se estende no planalto, uma cidade imensa, né? De vários prédios, uma outra paisagem, né? O carioca está acostumado com praia e montanha, né? Já São Paulo é aquela beleza, uma cidade muito bonita também, mas é uma beleza arquitetônica, né? É uma beleza diferente, né? Então, é uma cidade que te assusta, muito trânsito, né? É uma cidade que tem uma poluição do ar, que no Rio de Janeiro tem menos, né? Então, foi um desafio mudar para São Paulo, porque não foi uma mudança desejada, foi mais uma obrigatoriedade que eu tive que realmente buscar essa adaptação, entendeu? Uhum. E como foi o seu processo de adaptação na cidade? Porque você tinha aquela rotina, estava morando na beira-mar, tinha aquela rotina de rede de vôlei, aquela caminhada que eu acredito que você fazia lá na praia, e aí mudar para São Paulo. E aí as suas caminhadas seriam na Avenida Paulista. Como é que foi essa adaptação à cidade? Pois é, né? Em primeiro lugar, o clima é diferente. O Rio de Janeiro é mais quente, né? Você chega em São Paulo é uma cidade fantástica, né? Que você está sentindo calor ali no verão, de manhã, mas mesmo no verão, às vezes você chega no final da tarde está frio, porque São Paulo está no topo, acho que ali da Serra do Mar, né? De quem vem de Santos, Guarujá, né? Então sobe aquela frente fria que vem do litoral paulista, né? E bate ali em São Paulo, né? E fica, né? Então, às vezes, mesmo no verão, chega final da tarde, está frio, início da noite, então uma mudança de temperatura drástica ao longo do dia, né? Todo paulista fala, né, que você às vezes você sai de manga de camisa, né, de uma camisa polo, mas você tem que levar um casaco porque pode ser que no final do dia esteja frio, né? Ao longo do dia vai esfriando, né? Então tem essa situação de clima que complica, né? Então São Paulo ela uma cidade grande que te assusta, né? Por causa do trânsito, por causa do muito prédio, né? Então foi uma adaptação que eu tive que buscar. É, por exemplo, eu deixei de fazer muitas vezes corrida, né? Tive que fazer academia de ginástica, ficar mais indoor do que caminhando em praia, como eu caminhava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ia pouco à academia de ginástica, eu caminhava mais na praia, jogava vôlei, né? Aí eu tive que fazer academia de ginástica, né? Andar de bicicleta bastante em São Paulo, né? E para ter um pouquinho do clima lá do Rio de Janeiro, né? Eu fui procurando buscar locais que tivesse paisagem para olhar, né? No primeiro prédio que eu fui morar em São Paulo, no bairro Alto da Boa Vista, eu era cercado de prédio ao redor, né? Aquilo ali me sufocou um pouco. Aí depois eu fui olhando outros locais. No segundo bairro que eu fui morar, que foi o Jardim Marajoara, eu já comprei um apartamento que era
era um bairro alto, né? Aí, dali do Jardim Marajoara, eu tinha visão para a represa de Guarapiranga. Então, e a represa de Guarapiranga, para mim, é como se representasse aquela praia do Rio de Janeiro que eu estava acostumado, né? Olhava, eu ia caminhar na represa de Guarapiranga, que era uma paisagem bonita, né? Então, foi até o segundo bairro que eu mais gostei e me adaptei. Foi assim que eu fui procurando. Além disso, né, São Paulo é uma cidade que tem muito teatro, muito cinema, muito shopping, né? Então, você tem que buscar o que a cidade te oferece para você se adaptar, né? Eu me adaptei muito olhando São Paulo pelo lado da gastronomia, né? São Paulo, na minha opinião, é até melhor que Nova York em termos de gastronomia, né? Uma cidade que tem muito restaurante. Saiu até uma pesquisa recente que mostra que São Paulo tem, se eu não me engano, mais de 1.000 restaurantes comparado a Nova York, né? Então, você consegue muito restaurante para você ir conhecer uma comida típica brasileira de qualquer estado ou até de outros países, né? Tem vários restaurantes de vários países, né? Culinária de vários países, né? Então é super interessante São Paulo nesse aspecto de cultura, gastronomia, né? Uma cidade que te oferece muito lazer. É isso, São Paulo, eu custei a me adaptar em função de clima. Na realidade, eu nunca me adaptei direito, porque eu sempre quis mudar de São Paulo capital, né? Tanto assim que é, eu e a minha esposa, a Conceição, a gente comprou um terreno em Jaguariúna para mudar para o interior de São Paulo, né? Quando veio a pandemia, a gente pensou assim, não, poxa, a gente ficou tão trancado em apartamento, né? Apesar que a gente morava em apartamento de cobertura, que dava um pouco mais de lazer, né? Tinha piscina no apartamento, mas mesmo assim a gente se sentiu trancado, né? Aí a gente pensou, pô, vamos mudar para o interior de São Paulo. Alguns amigos nossos já tinham comprado terreno de Jaguariúna, que é uma excelente cidade do interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem várias cidades muito bonitas, bem urbanizadas, né? Então a gente sempre gostou muito do interior de São Paulo. Eu falei, não, vamos sim. Aí compramos e a princípio a gente pensou, quando desce, né? Veio a pandemia, a gente trancado com, quando der, vamos vender esse apartamento, vamos morar no interior de São Paulo, né? Mas aí não mudamos para o interior de São Paulo, que os planos mudaram todo, e o que fez mudar foi um grande amigo meu, né? Que ele, graças a Deus, ele curou de um câncer no cérebro, né? Que ele tirou uma bola de tênis, e ele curou graças ao bom astral dele, né? A positividade dele, graças a Deus, né? E ele quando estava passando por esse problema, ele estava em recuperação, ele fez quimioterapia, fez radioterapia, né? Ele falou uma coisa importante para mim, ô Vitor, é importante a gente não esquecer de realizar nossos sonhos, né? Porque você vê, isso que eu passei, eu podia ter morrido, né? E se eu tivesse morrido e não tivesse buscar a realização dos meus sonhos, né? É importante realizar os seus sonhos. Pô, isso ficou muito na minha cabeça, né? E aí é que eu tive a ideia de pensar o seguinte: eu adoro o interior de São Paulo, mas eu gosto muito, muito mais de praia. E comecei a me imaginar com a Conceição, né, com a minha esposa, de mudar para uma cidade de praia ou voltar para o Rio de Janeiro ou ir para o Nordeste, que a gente sempre gostou das praias do Nordeste, né? Então, foi isso. Foram essas as ideias de mudança. Vitor, e a saída de São Paulo até a escolha de João Pessoa, que foi a cidade para a qual vocês foram no Nordeste, né? Como que foi esse processo? Você acredita que você estava correndo atrás de um desejo, de um sonho? Você acredita que isso facilitou essa mudança? Facilitou. O fato de eu ter mudado várias vezes, em primeiro lugar, é bom no aspecto que ela te tira de uma acomodação, né? Porque quando você fica sempre no mesmo lugar, você se acomoda com aquilo, né? Então, ela te faz pensar, ela te faz buscar novas experiências, né? Porque cada cidade é uma experiência, né? São pessoas novas, são novas amizades que você vai fazer, né? E você tem que se adaptar àquele ambiente. É mais fácil quando você muda para um local que você planejou, né? São Paulo, por exemplo, não foi planejado, né? Já João Pessoa, a última cidade que nós estamos morando aqui agora, né? Já foi planejado. Como é que foi isso? A gente estava lá, né, em São Paulo,
E com a pandemia e com isso que esse meu amigo falou, né, que curou do câncer, a gente ficou pensando, eu falei, Conceição, vamos mudar para o Nordeste, para uma cidade do Nordeste que tenha praia. Ela falou, não, por que não no Rio de Janeiro? Eu falei, não, porque o Rio de Janeiro é minha cidade, amo muito, é uma cidade muito bonita, mas o Rio de Janeiro já está muito grande, igual São Paulo, né? São Paulo é aquela cidade que ela te engole, né? De tanto prédio, tanto trânsito. E o Rio de Janeiro, nesse aspecto, está igual São Paulo. Porque enquanto São Paulo, você tem 12 milhões de habitantes, mais ou menos, eu acho que é isso, né? Na cidade, mas se espalhando por um território grande, né? No Rio de Janeiro, geograficamente, é uma cidade de tamanho geográfico menor que São Paulo, né? Com uma grande população que se espreme em poucos bairros, principalmente na Zona Sul e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Rio do Bandeirante, né? Você tem ali 6 milhões de habitantes, metade da população de São Paulo, mas é muita gente, né? Então, São Paulo e Rio de Janeiro são duas cidades que te sufocam de trânsito hoje em dia, né? Prédio e tudo mais, né? Então, eu falei, não, vamos pensar. Aí ela falou, não, mas a gente já comprou terreno, vamos Jaguariúna, interior de São Paulo. Pô, Jaguariúna é lindo, interior de São Paulo é lindo também, uma excelente opção. Mas a gente gosta mesmo muito de praia, né? Daquele visual de praia, de natureza. O Nordeste oferece mais essa paisagem de natureza, né? De praia, né? O povo nordestino também é muito acolhedor, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe falecida mãe pernambucana, né? Então eu sempre convivi muito com as pessoas de Recife, né? O nordestino ele é acolhedor, né? Ele é simpático, ele gosta de conhecer gente e tudo mais. Isso já facilita quando você vai para uma cidade como essa e facilita, é óbvio, também quando você muda para uma cidade como essa, né? Agora, a escolha de João Pessoa foi engraçado, porque a gente estava entre morar aqui, João Pessoa, e Aquiraz, no Ceará, né? Porque a gente gosta muito ali do litoral do Ceará também, né? E eu trabalhando em aviação, né, fiquei pensando, pô, Fortaleza é uma cidade que a frota de aviões, helicópteros é maior, então tem mais oportunidades de negócios, né, ali em Fortaleza. Mas João Pessoa, a gente já tinha passado por aqui, já tinha viajado com a Conceição, eu outras vezes, né? Pela aviação sempre viajei muito, sempre conheci o Brasil todo, eu conheço o Brasil de cabo a rabo, né? E as praias do Nordeste, da Bahia para cima, são muito lindas, né? É um litoral maravilhoso, cidades lindas que tem ali ao longo do Brasil, né? E aí só que João Pessoa conquistou o meu coração, né? Porque eu quando vim para cá a primeira vez, eu fiquei hospedado ali em Tambaú, né? Já gostei daquele visual, prédios baixos, prédios mais altos atrás, né? Uma cidade bem urbanizada, né? Não muito grande. Você vê, né? João Pessoa não chega a 900 mil habitantes, né? E o estado, eu acho que Paraíba é que são quase 4 milhões, ou um pouco mais de 4 milhões de habitantes, né? Então, é uma cidade que é menor, né? Mas que tem tudo que oferece uma cidade como São Paulo, em menor escala, é claro, menos que o Rio de Janeiro, também que é uma cidade maior, mas você tem teatro, você tem cinema, né? Você tem essa vista de praia, esse litoral aqui da Paraíba, é muito lindo, João Pessoa, né? Agora, tem uma cidade ao sul de João Pessoa, onde a gente tem casa de praia, né, que é Conde, que tem aquele litoral também, que tem as praias lá, Praia do Amor, Carapibus, Tabatinga, 1, 2, Tambaba, Coqueirinho, né? E depois você entra em Pitinu, que é um município vizinho, Praia Bela. Quer dizer, esse litoral todo é muito bonito. Eu, quando vim, fui, aliás, a primeira vez para o litoral de Conde, né, que subia aquelas falésias, vi aquela paisagem, né, eu olhei assim, cacete, isso é deslumbrante, é uma paisagem de outro mundo, é lindo demais isso aqui, né? Então, eu falei, aí até por curiosidade, a gente fez um passeio de quadriciclo, né, e de buggy. Aí um dos caras que a gente pegou o passeio de quadriciclo, o dono do quadriciclo era o Vitor, era meu xará, né? Aí no Mirante Dedo de Deus, que inclusive a esposa dele tem uma loja de souvenirs ali, né, para vender coisas, né? E eles urbanizam ali o Mirante Dedo de Deus. Ele falou para mim:
Ô Vitor, meu xará, por que você não vem morar aqui em Conde, João Pessoa? Eu já vi que você gostou muito daqui, não tem litoral tão bonito quanto esse aqui no Brasil, não. Eu falei para ele, olha, realmente esse litoral aqui me apaixonou. Eu estou apaixonado por essas praias, por esse visual, e eu vou pensar nisso com carinho, né? Então, lá em São Paulo, né, começando com a Conceição, na época da pandemia, eu falei, poxa, Conceição, vamos pensar em morar no Nordeste? Aí ficamos entre Aquiraz, né, e João Pessoa, mas quando mudamos, viemos primeiro para João Pessoa, tínhamos combinado o seguinte: vamos morar 4 meses em João Pessoa, mais ou menos, 3, 4 meses, e depois vamos para Aquiraz e depois a gente decide onde ficar, né? Então a gente combinou isso: vamos alugar imóvel em João Pessoa, depois em Aquiraz e depois a gente decide, né? Só que viemos primeiro para João Pessoa. Chegamos em João Pessoa, a gente gostou tanto. Aí nós olhamos um para o outro, que essa é a mesma coisa, não vamos mais para Aquiraz, não vamos ficar por aqui mesmo. Foi o que aconteceu, né? Compramos apartamento de João Pessoa, compramos casa de praia em Conde e estamos aqui. Ô, Vitor, é Ah, mais fácil para ti, por exemplo, você é uma pessoa experiente, você já teve muitas mudanças na sua vida. É mais fácil? Você fica ansioso quando você muda de cidade? Fico, sempre gera uma ansiosidade, né? Porque você está naquela ânsia de chegar. Se é uma cidade que você escolheu, como a gente escolheu João Pessoa, né? Você está naquela ânsia de chegar lá e viver aquela cidade, né? E conhecer de uma forma que você está dentro dela, né? E você vai conhecer melhor, explorar mais, né? Eu sou muito voyeur, né? Eu gosto muito de paisagem, de olhar as coisas, né? Então você vai conhecer novas pessoas, né? Então gera essa ansiosidade e gera a ansiosidade de você montar um novo lar, né? Uma nova casa, um novo apartamento, novos móveis. Se você vendeu tudo, você não trouxe nada da onde, como a gente fez, né? A gente vendeu quase tudo, trouxemos muito pouca coisa. Basicamente, o enxoval trouxemos, né? O resto vendemos. Alguma coisa veio de caminhão, mas veio muito pouca coisa. A maior parte das coisas a gente comprou aqui. A gente montou praticamente um apartamento todo novo em João Pessoa, né? E uma casa na Praia de Tabatinga, lá em Conde, né? Então, gera essa ansiosidade. E essa experiência que eu tive, né, ao longo da vida de mudar, que eu mudei muito, né, no Rio de Janeiro, depois fiz mudança interestadual para São Paulo, né, isso aí facilita. Agora, eu acho que não é a situação da idade, eu acho que é a tua mente, né? Quando a pessoa abre a sua mente, porque tem pessoas novas com 20, 30 anos de idade, tem mais experiência que uma pessoa da minha idade, com mais de 60 anos, né? Por quê? Porque a pessoa tem a sua mente aberta para, para desbravar novos mundos, novas cidades, né? Quando a pessoa está aberta para isso, né, ela busca isso, então ela ganha uma experiência muito rápida, né? Então, eu acho que a experiência, independentemente da idade, né, facilita as mudanças, né? A mudança de cidade, né, para você se adaptar, né? Então, você tem que ter uma mente aberta para isso. E com relação a fazer amigos, Vitor, como que é para você? Para mim, isso é bastante fácil, viu? É, porque é o seguinte, né? Eu acho que nós nascemos vendedores e aperfeiçoamos isso ao longo do tempo. A gente tem que se vender, né, para a nossa família, para os nossos pais, para alcançarmos os nossos objetivos. Todos nós somos um pouco vendedores, né? Agora, o vendedor que tem a formação de vendedor, eu acho que mais ainda, que é o meu caso, né, que sempre atuei em venda, eu me formei em direito, mas nunca exerci a profissão, né? Eu tenho minha família toda de advogados, eu sou o único que enveredou para a área de venda, né? Até meu pai falava, você não vai ganhar dinheiro com isso, e ganhei, né? Porque eu passei a fazer uma coisa que eu gosto, né? De venda, né? Então, fiz curso de venda, fiz curso de marketing, né? Então, quando você é, gosta de trabalhar no comércio, isso facilita na tua personalidade de você fazer amizades, né? Você tem que fazer empatia com aquela pessoa que você vai vender o produto, né? Que você está ali especializado naquela venda, né?
Então, você tem que criar um ambiente de empatia para que você possa divulgar o teu produto e chegar à conclusão que é a venda daquele produto, né? Então, você tem que aprender a criar essa empatia, né? Então, isso facilita também no nosso dia a dia, né? Para fazer amizades, para conhecer pessoas, né? E é isso. Eu acho que a experiência de vendas que eu sempre tive, né? Que eu me aprofundei, me facilitou isso, né? Então, eu tenho bastante facilidade em fazer amizades. Isso é muito bom. Vitor, você acredita que fazer amigos na nova cidade te ajuda nesse processo de adaptação? Acredito sim, com certeza. Não só no processo de adaptação, né? Como também tudo na vida, fazer amigos facilita, né? Te gera oportunidades, né? Te gera indicações, né? Eu que trabalho em venda, gera indicações, gera uma série de coisas, né? Então, eu, por exemplo, quando mudei para João Pessoa, né? Uma das primeiras amizades que eu fiz foi quando eu cheguei no prédio, estacionei o carro, né? Aí estava lá saindo um cara mais ou menos da minha idade, né? Que era o Glauber, né? E aí eu já fui fazendo perguntas a ele sobre o prédio, fui me apresentando, né? E aí foi muito legal, que ele foi muito simpático comigo. Aí ele se apresentou, ele disse que é o marido da síndica, da Rosemary, que virou nossa amiga também, né? Então, fazer amizade com certeza facilita, né, a adaptação na cidade, né? Então, eu, graças a Deus, tenho, por trabalhar em venda, sempre tive também, né? Eu evoluí essa minha facilidade de fazer amizade trabalhando em vendas. Então, é isso. Eu acho que com certeza facilita a adaptação. Ô, Vitor, e o que que você diria assim para aquela pessoa que não tem tanta experiência de mudar de cidade, assim, o que que ajudaria essa pessoa que está em um processo de mudança ou que está pensando em mudar de cidade? O que que te ajudou e que você falaria para essa pessoa? É, que mudar, né, sempre gera em você uma evolução, né? Eu acho que gera até uma mudança interior, né? Que você conhece um novo mundo, uma nova cidade, as pessoas novas, né? Que te trazem experiências novas, traz uma evolução, né? Então, agora, para a pessoa saber para onde vai, eu acho que é importante, né, ela tentar antes conhecer, porque eu acho que eu não me vejo eu mudando para uma cidade que eu não me adapte, por exemplo, ao clima, né? Uma das coisas que me dificultou a adaptação em São Paulo, que eu nunca gostei de morar em São Paulo, capital, né? Eu morei lá 17 anos, em função de trabalho, né? Sempre gostei muito do interior de São Paulo, mas capital não, em função do clima, em função de uma cidade que você quase não vê o céu por causa de poluição, né? Você vê aquele céu muito cinzento, né? À noite você não consegue ver muitas estrelas por causa da poluição também, que muitas vezes está lá pairando, né? Lá só melhora essa poluição quando chove, né? Chove, aquela poeira da poluição baixa, aí que você consegue ver melhor o céu e tudo mais, né? Então, é importante a pessoa escolher, né? São Paulo, por exemplo, eu não me adaptei porque eu não escolhi. São Paulo foi uma cidade que eu fui trabalhar porque a empresa quis que eu fosse atuar lá, né? Então, eu tive que ir. Agora, então é importante a pessoa procurar conhecer antes, ver se aquela cidade se adapta ao clima que ela gosta de viver, né? Se o visual da cidade agrada a ela, então ela tem que conhecer antes, né? É claro que ela não vai conhecer totalmente, mas ela tem que procurar percorrer alguns bairros, ver o visual da cidade e ver se ela te agrada. Se ela te agradar, vai ser muito mais fácil você mudar para aquela cidade, né? Foi o que ocorreu na nossa mudança para João Pessoa. Eu já conhecia, né? A Conceição veio também, gostou muito da cidade, e o fato de já ter conhecido a cidade, isso facilita essa adaptação e essa experiência da mudança, né? Uhum. É isso. Vitor, você acha que assim, uma mudança para uma pessoa que tem mais de 60 anos, ela passa a ser mais imediata? A pessoa não prolonga tanto a decisão, ela decide de maneira mais rápida? Você tem alguma uma reflexão sobre essa mudança após os 60?
Eu acredito que sim. Eu me sinto muito decidido. Se eu tiver de mudar, eu vou mudar mais rapidamente, né? Se tiver uma necessidade de trabalho, se tiver é, uma curiosidade de sair de João Pessoa porque achei um outro local, pô, vamos mudar para lá agora, vai ser mais fácil, porque eu já passei por tanta coisa, né? Com tantas novas coisas que me acrescentaram tanto na minha vida, né? Que facilita sim. Agora, eu acho que isso independe da idade, né? Eu acho que isso depende da antena de cada um. Se a pessoa, às vezes, é até mais nova, mas ela está aberta para essas mudanças, né? Ela está aberta, ela é curiosa para conhecer novos mundos, né? Novos locais, né? Então, isso facilita essa personalidade da pessoa, né? Que quer uma experiência nova, né? Então, eu acho que isso independe da idade. Agora, é óbvio que com a experiência de várias mudanças, essa esse teu, esse tua personalidade de querer conhecer um novo mundo se aflora mais rapidamente, né? Então facilita essas mudanças, né? Vitor, você se arrepende de alguma mudança que você fez ou todas contribuíram para ser quem você é hoje? Não, não me arrependo de nenhuma delas, né? Mesmo São Paulo, que foi uma cidade que eu não me adaptei muito, eu nunca gostei de morar em São Paulo, eu nunca gostei de São Paulo, não em função da cidade, que é muito bonita, é uma cidade de arquitetura muito bonita, né? Eu que sempre sobrevoei São Paulo vendendo helicóptero, sempre vi aquela beleza daquela cidade entremeada entre as GPs de Guarapiranga, Biles, né? É uma cidade muito bonita, né? Mas São Paulo eu não me adaptei em relação ao clima, né? E em relação a uma cidade que tem muito prédio que te sufoca, né? Mas eu não me arrependi, porque, de qualquer forma, São Paulo me trouxe muita experiência de trabalho, né? Um crescimento como profissional, um crescimento como pessoa, né? E nunca me arrependi de ter morado em São Paulo, porque teve esse aspecto positivo, muito positivo na minha vida, né? Agora, você mudar para uma cidade como João Pessoa, né, é diferente. Você escolheu, né? Aí é que você não tem arrependimento mesmo, porque você veio porque escolheu, porque gosta daquela cidade, né? Então, é uma outra história, né? Vitor, para finalizar, deixa uma reflexão da contribuição dessas várias mudanças que você teve na sua vida. Olha, o que eu posso dizer para você, Tamiris, é que essas mudanças trazem para você uma coisa mais importante de tudo, que não é só você mudar para o local que você escolheu para viver, né? É você evoluir como ser humano, como pessoa, né? Você evoluir a sua personalidade, né? Porque você, ao mudar para aquela região, você vai conhecer outras pessoas com outras visões de mundo, né? Que vão interagir com a tua visão de mundo e vai fazer você é, mudar o teu pensamento, evoluir o teu pensamento e te evoluir como ser humano, te evoluir espiritualmente, né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas que querem essa aventura de mudar, mudem, porque é muito bom. Além de trazer um novo ânimo para você, porque você mudar de cidade é um desafio, montar uma nova casa, um novo apartamento, né? Você criar aquele novo ambiente, aí você já faz aquele ambiente um pouco diferente, corrigindo o erro do ambiente anterior, né? Isso já é um desafio, né? De você é, ir para um novo ambiente que você está morando ali, né? E, ao mesmo tempo, é uma mudança interior também. Você vai se moldando e você vai se aperfeiçoando, vai evoluindo o teu lado humano, que é muito legal isso, né? Ai, Vitor, eu agradeço muito a sua participação aqui no canal. Você falando, eu ficava só imaginando assim as vivências que você teve e o que eu conseguia colocar, levar para a vida, assim. Que eu acho que tudo que você falou eu consigo. Agradeço, viu, pela sua participação. Eu que te agradeço, Tamires, a oportunidade de estar no teu canal, que faz muito sucesso já, e estou acompanhando sempre as suas entrevistas, viu? Muito obrigado.
Ai, obrigada pelo carinho, Vitor. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia, tchau. Não tem como não se inspirar com essas histórias, né? O Sofás é mais do que um projeto para o YouTube. O Sofás é um projeto de vida. Quando eu mudei de cidade, foi muito complicado o meu processo de adaptação. E ouvir relatos de pessoas que estavam passando por uma mudança me ajudava muito. E daí eu tive a ideia do Sofás, compartilhar com vocês que estão vivendo esse processo relatos de pessoas que já passaram por isso. E o tanto que a gente pode aprender com essas pessoas. Eu espero que vocês ouçam, assistam essas entrevistas e tirem o que pode contribuir com vocês nas suas decisões, na vida de vocês. Que é para isso que o Sofás está aqui. Obrigada por compartilhar, por escrever mensagem, por se inscrever no canal. Obrigada por estar aqui comigo, conosco, comigo e com os nossos entrevistados. Tchau, tchau.